está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido está agravado, para que não possa escutar. A iniquidade é que faz separação entre o homem e Deus. O pecado encobre seu rosto, para que não ouça os pedidos seus. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Deus não ouve a pecador, mas ouve ao que é temente, ao que faz a sua vontade, ao fiel e obediente. Ele estende a sua mão transbordante de amor. Ele inclina o seu ouvido para ouvir o seu clamor. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. Quando o homem se arrepender, o muro de separação cairá, e então clamará a Deus, e Ele lhe responderá. A mão do Senhor não está encolhida. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Que cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, amém. Que Deus abençoe os meus irmãos que estão na live, amém. Que Deus abençoe os demais irmãos que irão chegar. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe também os irmãos que irão estar ouvindo essa live depois, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estaremos aqui na meditação da palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, versículo 5 e versículo 7, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 5, versículo 4, versículo 5 e versículo 7, amém? Louvado seja Deus. Que tem por título exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Louvado seja Deus. Tradução é Almeida Revista e Corrigida, amém? Pois é, meus amados irmãos, os irmãos também tem que tomar muito cuidado aí com certas traduções de Bíblia, né? Porque a correta de nós cristãos usar é a Almeida Revista e Corrigida ou a Almeida Corrigida Fiel. Louvado seja Deus. Porque tem muitas Bíblias aí, meus amados irmãos, que estão tirando muita coisa que vai de encontro ao pecado, que confronta contra o pecado. Louvado seja Deus. Um exemplo, meus amados irmãos, se os irmãos vê lá em Romanos, né, 8, versículo 1, fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em algumas traduções tiraram, né,
e colocaram só assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ali vai fazer ali um crente novo convertido achar o quê? Já confessei o nome de Cristo, né? Então já estou salvo, né? Posso estar da maneira que eu quero, posso estar do jeito que eu quero, fazendo o que eu quero, mas, louvado seja Deus, nós vemos aqui que, pela tradução correta, que fala que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus amados irmãos, vamos tomar muito cuidado com certas traduções de Bíblia, né? Os irmãos aí que for comprar, compre aí a Almeida, revista e corrigida, né? Ou Almeida Corrigida Fiel, louvado seja Deus, que são as traduções corretas, né? Que não tem nada tirado da palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, na meditação da palavra de Deus, a partir do versículo 4, 5 e 7, amém? Vai dizer assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, como nós já lemos o título aqui, exortação à santidade. E é como a palavra do Senhor fala em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vemos que ele fala assim, sem a qual, ou seja, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, meus amados irmãos, para poder ver o Senhor, tem que estar santificado. Para nós podermos, amados irmãos, entrar nas moradas celestiais, no Novo Jerusalém, temos que estar o quê? Santificado. Louvado seja Deus. Então, talvez tenha alguns irmãos, né, que você só prega isso, exortação, né, santificação, essas coisas. Mas, meus amados irmãos, é a santificação que vai nos levar até o céu. Louvado seja Deus. Se nós pregar milagre, meus amados irmãos, não vai levar ninguém para o céu. Se nós pregar bênção, não vai levar ninguém para o céu. É claro que o nosso Deus, ele nos abençoa. O nosso Deus, ele nos cura. Mas nós temos que estar santificado na presença de Deus. Nós temos que estar santificado na presença do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que buscar cada dia a nossa santificação. Louvado seja Deus. A cada dia está mais próximo de Deus. Cada dia está mais santificado. Louvado seja Deus na presença de Deus. Como ele falou aqui, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, o vaso somos nós. Porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, é como o apóstolo Paulo falou, né, que nós somos agora da luz, somos do dia. Então, temos que ser o quê? Vasos de honra. Louvado seja Deus. Santificados. Temos que estar separados do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, temos que tomar até cuidado com essa doutrina aí que fala que Jesus só quer o coração. Louvado seja Deus, que não tem como a gente ser santo, isso e aquilo, temos que tomar cuidado. É claro que nós sabemos que nós somos faltos, sim. Mas uma coisa, meus amados irmãos, é nós cometer uma falta, e outra coisa é viver na prática do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitos irmãos que vivem na prática do pecado, e tem irmãos que pecam. Então, meus amados irmãos, claro que nós somos faltos, nós vamos pecar, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Louvado seja Deus. Porque, meus amados irmãos, nós somos um vaso. E esse vaso, ele tem que estar santificado. A palavra do Senhor já diz que lá não entrará coisa imunda que contamine. Louvado seja Deus, lá no livro de Apocalipse. Então, o que contamina o homem? O que contamina os vasos? Pecado, meus amados irmãos.
o mundanismo, as coisas pecaminosas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem abrir aí 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 20, que fala assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Louvado seja Deus. Então, como o apóstolo Paulo falou, nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, meus amados irmãos, nem todos que estão ali, que se diz estar seguindo a doutrina, que se diz estar seguindo a palavra de Deus, são vasos de honra. Então, meus amados irmãos, será que nós estamos sendo vasos de honra? Será que nós estamos sendo vasos em santificação? Porque nós sabemos que tem muitos aí que só vivem de farisaísmo, né? Tem muitos aí que estão sendo fariseus. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser vasos de honra. Porque nós sabemos que se tem uma igreja de doutrina ali, nem todos ali são vasos de honra, mas tem muitos ali que são vasos de desonra. Aonde tem o joio, tem o trigo. Tem muitos que acham que o joio é só os ímpios. Não. O joio também é aqueles que se dizem crente, que se diz seguir a doutrina, mas ali são joios. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, a santificação, ela consiste em quê? Em temor a Deus. Ela consiste, louvado seja Deus, em o cristão reverenciar a Deus, em o cristão reverenciar a Deus na santificação da veste do interior. Louvado seja Deus. E obedecer à doutrina da palavra do Senhor. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que nós temos que estar com a doutrina do interior por completo e a doutrina do exterior, a santificação da veste. Então, meus amados irmãos, é muito importante que eu e você estejamos a cada dia mais santificando, porque o processo de santificação na vida do cristão, ele não para, porque nós sabemos que o pecado, ele se moderniza. Então, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós vamos ter que deixar muita coisa para trás. Então, porque o pecado, ele vai aumentando. Então, a gente tem que se apartando a cada dia mais, cada ano que passa, de coisas pecaminosas. Louvado seja Deus, que nós sabemos que esse mundo aí, o pecado se multiplica, nós vemos aí que está só a misericórdia, mas é tudo como a palavra do Senhor fala. Então o mundo ele se moderniza, o pecado se moderniza, então a cada dia nós temos que ir vigiando, louvado seja Deus, para que nós não possamos cair em nenhuma dessas coisas pecaminosas do mundo. Louvado seja Deus. E aqui ele fala, no versículo 5, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, quando fala gentios, também fala como se trouxer para o nosso dia de hoje, fala como os ímpios, como o pessoal do mundo, né? Que nós sabemos que o pessoal do mundo, eles vivem na carne, na paixão das concupiscências mundanas, eles vivem no pecado, no lamaçal, no engano. Uma palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles, então eles vivem fazendo o agrado da carne. Então, é por isso que o apóstolo Paulo exortou aqui, que nós não sejamos como eles. Louvado seja Deus. E tem muitos irmãos aí que estão sendo como os ímpios, como os gentios. Louvado seja Deus. Como assim, irmão? Muitos irmãos que se dizem doutrina, usando blusas lascivas, né? Irmãs aí usando diademas, né? Usando acessórios aí mundanos, saias mundanas, né? E por aí vai. Então, meus amados irmãos, nós temos que vigiar, porque a palavra do Senhor fala assim, Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedeçais suas concupiscências. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o pecado ele não pode reinar no nosso corpo. Porque nós somos vaso. Então, temos que ser vaso em santificação. Então, o pecado, meus amados irmãos, ele não pode reinar no nosso corpo. Nós temos que fugir a cada dia mais do pecado. Mas é como eu falei, tem muitas igrejas aí de doutrina que o gospel já entrou. Louvado seja Deus. Que o mundanismo está entrando na vida dos irmãos.
e para eles não tem nada a ver, que já está bom daquele jeito. Mas, meus amados irmãos, o processo de santificação na vida do cristão ele não para. Então, se nós relaxar, meus amados irmãos, o mundo entra na nossa vida. Se nós desanimar, meus amados irmãos, se nós deixar de vigiar, o mundanismo pecaminoso, ele vai entrar na nossa vida. As coisas do mundo vão entrar na nossa vida. Então é por isso que Jesus Cristo falou, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, meus amados irmãos, tem que perseverar na santificação, tem que perseverar em obedecer a palavra de Deus. Como ele falou lá em 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Então, meus amados irmãos, se nós perseverar na doutrina santa de Cristo, em andar em santificação, em obedecer a palavra, em ter temor, em se apartar das coisas do mundo, nós vamos ser um salvo em Jesus Cristo. E aqueles também que estiverem ouvindo a exortação da palavra de Deus, que guardarem a exortação da palavra, eles também vão ser salvos. Mas aqueles, meus amados irmãos, que murmuram, quando nós estamos pregando a doutrina, aqueles que não querem receber a doutrina, é porque o pecado já está no coração deles, louvado seja Deus. É porque, meus amados irmãos, já estão contaminados com o mundo. Então, meus amados irmãos, pela dureza dos seus corações, eles não deixam a palavra de Deus entrar nos seus corações. Porque muitos são soberbos, exaltados, e não reconhecem as humildes palavras do servo de Deus, a qual o Espírito Santo vos fala. Então, meus amados irmãos, é por isso que nós temos que receber, como o apóstolo Tiago falou, receber a exortação em vós, enjertada com mansidão. Então, meus amados irmãos, nós temos que receber toda a exortação, claro, de um servo de Deus, de uma serva de Deus de doutrina, com mansidão, para que a cada dia mais nós possamos aprender. É claro que nós não podemos receber a exortação de uma pessoa ímpia, de uma pessoa ali que está no divórcio, que está na vaidade, que está andando na doutrina da porta larga. Claro que nós não podemos receber. Louvado seja Deus. Então, se os irmãos aí abrir também em Mateus 22, versículo 11, 12 e 13, vai falar também a respeito de vestes de santificação, que vai dizer assim: E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. Versículo 12. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Disse-lhe então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Como muitos dos irmãos conhecem a parábola de Mateus 22, né, a parábola das bodas, que o certo rei mandou os seus servos ir em busca de pessoas para a festa, louvado seja Deus, nupcial. Então, meus amados irmãos, aqui no versículo 12 ele fala e diz: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Então, meus amados irmãos, nós podemos ver que não fala somente da veste espiritual, mas também da veste exterior. Ou seja, meus amados irmãos, aquele homem, tanto ele poderia estar ali contaminado com o pecado, louvado seja Deus, que simboliza a veste espiritual, tanto também com a exterior, não está santificado. Ou seja, porque ele não estava com vestes do casamento, a veste nupcial, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a importância de eu e você se santificar, não se contaminar com o pecado do mundo, não se contaminar com as coisas do mundo, e também andar em santificação para com Deus. Então, muitas vezes a gente prega que os irmãos têm que usar combinação, né? Que os irmãos têm que usar blusa 3/4 ou blusa até o punho, e calça social tradicional, que é a de linho, né? Porque tem umas calças aí também que é só a misericórdia, aquela calça social slim. Aquela calça social slim ali, não convém que o cristão esteja usando. Uma calça social aí que modela o corpo, né, do varão e as partes genitais. Então isso aí não é calça para servo de Deus estar usando. Louvado seja Deus. Então quando a gente prega que o varão tem que usar camisa 3/4 ou camisa até o punho, social e combinação, muitos irmãos acham demais, né? Não precisa de tudo isso, louvado seja Deus.
Então, meus amados irmãos, mas nós vemos pela parábola aqui das bodas. Louvado seja Deus. Então as irmãs também, que a doutrina não ficou só para os irmãos, ou só para as irmãs, mas tem que ser os varões e as varoas santificados. Se os varões usam a combinação, as varoas também tem que usar. Louvado seja Deus, tudo para santificação. Tem muitos irmãos que reclamam, louvado seja Deus, faz até deboche, né? Por conta disso. Mas nós vemos, meus amados irmãos, que os irmãos que são antigos aí, louvado seja Deus, talvez quando eu era criança, né? Vão lembrar da Assembleia de Deus. Varões ali, santificados, varoas, cheios do poder de Deus, que usavam ali a combinação. Ou seja, que eles tinham temor a Deus. E se santificavam cada dia mais na veste, tanto no interior também como na veste. E usavam combinação. Porque tinha aquele temor a Deus. Então era um povo santificado. E hoje em dia nós vemos que o povo vai perder o temor a Deus. O povo que se diz doutrina, meus amados irmãos, não todos, né? Mas alguns, eles fazem muito deboche, louvado seja Deus, porque já perderam o temor a Deus. Então por isso nós temos que se basear no santo do passado, meus amados irmãos. Porque tem muitos aí que vão aí nos seus desvarios, louvado seja Deus, do pecado. Mas nós temos que se basear no santo do passado. Então nós vemos que antigamente na Assembleia de Deus, homens e mulheres de Deus, tudo santificado na veste, no interior, porque tinha o temor a Deus. E hoje em dia os irmãos estão perdendo isso. Mas nós, meus amados irmãos, temos que lutar até o fim. Louvado seja Deus. Aqueles que vão receber a palavra, glória a Deus. Mas infelizmente aqueles que não vão receber, temos que continuar pregando, como a palavra do Senhor diz, né? Nós temos que exortar isso com mansidão para que, se porventura eles se arrependam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, a importância de eu e você estar andando santificado na presença de Deus. Porque Cristo, meus amados irmãos, Ele não vem buscar um irmão ou uma irmã de qualquer jeito. Cristo, Ele vem buscar uma igreja santificada. Então não é de qualquer jeito, não é da nossa maneira que nós vamos subir, mas é da maneira dEle, de santificação. Nós vemos, meus amados irmãos, que muitos debocham, né? Ah, não, muito quente, louvado seja Deus, não precisa disso não. Usar combinação, aí já é demais. Ah, faz muito calor. E nós vemos, meus amados irmãos, que se os irmãos for meditar aí, louvado seja Deus, no livro de Mateus, glória a Deus, livro de Mateus, versículo 10, que vai falar a respeito da missão que Jesus falou para os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver ali, meus amados irmãos, que Jesus ele vai falar uma coisa interessante. Que tem por título assim, a missão dos 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 10, ele fala assim, ó. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então veja que ele fala aqui, ó. Nem 2 túnicas. Então, hoje em dia, meus amados irmãos, muitos irmãos fazem uma confusão, uma contenda do cristão usar a combinação. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que antigamente os apóstolos e até Jesus Cristo, eles usavam 2 túnicas. E nós sabemos que uma túnica ela cobre do pescoço até o pé, o calcanhar. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos. E olha que Deus, no princípio também fez o que? Para Adão e Eva, túnicas que cobriam o que? Do pescoço até o calcanhar. Então muitos irmãos aí fazem confusão do cristão usar a combinação. Então nós temos que examinar o que? A palavra de Deus. Antes de julgar, tem que examinar a palavra de Deus. Porque nós sabemos que o deserto, ali Israel, ele é quente. É como se fosse o Nordeste, louvado seja Deus. É muito quente. E eles usavam 2 túnicas. E não murmuravam nem reclamavam. Porque antes se importavam e seguiam o exemplo de Cristo. E seguiam o exemplo de santificação. E a palavra do Senhor diz assim. 1 Pedro 1,15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo toda a vossa maneira de viver. Então, meu amado irmão, quem te chamou foi Jesus Cristo, né?
seja santo. Agora, se você está seguindo o homem, aí você vai perecer. Mas se você estiver seguindo o exemplo de Jesus Cristo de santificação, você vai herdar o reino do céu. Louvado seja Deus. A nova Jerusalém. É por isso que Jesus Cristo falou: errais, Mateus 22, 29, por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. Então, porque muitos debocham quando a gente prega santificação, de combinação, dos irmãos não andar lascivos, não andar mostrando sua carne. Louvado seja Deus. Porque muitos debocham porque não conhecem a palavra de Deus. Porque não para examinar a palavra de Deus. Lê só aquilo que lhe agrada. Mas não pode ser assim, meus amados. Nós temos que ler a Bíblia completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como ele falou aqui no versículo 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Antes, quando nós não conhecíamos Jesus Cristo, nós éramos imundos. Mas hoje, quando nós conhecemos a verdade, como a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará, nós temos que andar o quê? Na santificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que os vasos de honra e santificação não podem ter? Impureza. Ou seja, quando fala de impureza, fala também da contaminação do pecado. Louvado seja Deus. Lascívia. Como eu acabei de falar para os irmãos. Irmãs aí, andando aí com saia rachada, saia da moda, saia acima do joelho, saia lápis, saia de renda, saia do tecido musseline, saia do tecido de chiffon, e aí por aí vai. Irmãos aí andando com blusas curtas, mostrando essa parte do músculo, lascívia. Lascívia, meus amados irmãos. Irmãos aí andando com aquelas blusas gola polo, que cola o corpo, tem umas blusas dessas gola polo aí que elas grudam no corpo, louvado seja Deus, fica até mostrando ali o bico do peito do varão. E cola aqui no braço do varão, lascívia, louvado seja Deus. Idolatria, irmãos idólatras, a placa de igreja, irmãos idólatras ao homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feitiçarias, crentes que fazem orações contrárias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Inimizades, porfias, dissensões, heresias, invejas, homicídios e glutonarias. Então, tudo isso aqui, meus amados irmãos, são obras da carne, como está escrito lá em Gálatas 5,16. Então, se os irmãos meditar lá, os irmãos vão ver. Então, o que eu acabei de falar aqui, tudo é obra da carne. E o vaso de honra, o vaso de santificação, ele não pode ter isso na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que não é tão simples assim a santificação. Para entrar no céu não é tão simples assim como muitos estão achando que é. Ou seja, que se vestir de qualquer maneira, se portar de qualquer maneira, não é assim. Louvado seja Deus. Mas nós, meus amados irmãos, que somos do dia, sejamos sóbrios. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos nos separar cada dia mais do mundanismo pecaminoso. Vamos nos separar cada dia mais das coisas desse mundo. E vamos tomar cuidado com os hereges. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar firmados na palavra de Deus. Vamos estar firmados em Jesus Cristo. Porque se nós estivermos firmados na palavra de Deus e Jesus Cristo, nós vamos ser salvos. Então, meus amados irmãos, nós temos que examinar tudo que aquele irmão, aquela irmã está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos. Porque tem muitos aí que estão vivendo de aparência. Farisaísmo. Mas vamos tomar cuidado, vamos seguir a palavra do Senhor. Que nós vamos ser bem-aventurados. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que acompanharam a live. Amém? Que a cada dia nós possamos crescer a cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. Estaremos aí orando pela vida dos meus amados irmãos. E fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Há tempos atrás você se desviou, se esqueceu
pedindo a Jesus abraçar.